O auditório da FMP foi palco da 9ª Semana Acadêmica promovida pelo CAS. O FMP Cast reprisa mais uma das palestras realizadas no evento. E agora passo a palavra, então, para Caroline Pongé, doutoranda em Direito Processual pela USP, mestre em Direito Privado pela URGS, professora da FGV Law e da FACAT, e também pesquisadora e advogada atuante em Direito de Família e Sucessões e no Silveiro Advogados. Muito obrigada, Carol, por estar aqui conosco também. Obrigada, Luana. Em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui na FMP. Agradeço a todos os presentes, agradeço ao professor Conrado, que também abrilhanta aqui a nossa plateia. E agradeço a Carol pela oportunidade de estar nessa mesa. Tem a circunstância de a Cíntia não poder estar aqui hoje, mas também todos os ensinamentos que a gente recebe por meio dos estudos dela acabam, de certa forma, estando presentes conosco nesse momento. Como já foi muito bem trabalhado pela Carol anteriormente, o tema envolvendo a herança digital está cada vez mais presente no nosso cotidiano. Eu acho muito interessante começar essa reflexão com a ideia de que as relações virtuais que nós mantemos, elas são, de certa forma, uma extensão e uma representação das nossas relações cotidianas. Tudo aquilo que a gente cotidianamente tem de relações, de certa forma, são também presentes no ambiente virtual. Isso tem crescido exponencialmente. Nosso trabalho é digital, muitas vezes. Eu, por exemplo, moro em Igrejinha, mas trabalho em home office a maior parte da semana. Então, todas as relações profissionais que eu acabo estabelecendo, muitas vezes, se dão por intermédio de aplicativos, se dão por intermédio da internet, efetivamente. Na linha do que a Carol tinha trazido, né, quem é da época aí de uns 15 anos atrás, passou pelo MSN, passou pelo Orkut. Eu conheci o Victor, que é o meu companheiro, pelo Orkut, pro terror da minha mãe. Eu, com 14 anos, conhecendo um desconhecido via Orkut. Vocês podem imaginar como a minha mãe ficou nervosa com essa situação. Mas deu tudo certo, estamos juntos, começamos a namorar. Atualmente, uma união estável. Já a casa de ferreiro, o espeto não é de pau nesse caso. A gente tem união estável com um documento e tudo. Mas isso para mostrar para vocês, pessoal, como essas relações do ambiente físico também estão representadas nesse ambiente virtual muitas vezes. E tudo isso deixa marcas. Eu acho muito importante a gente ter essa perspectiva também. Todas as nossas interações no ambiente virtual deixam marcas. E essas marcas podem ser representadas, como a Carol muito bem abordou, por documentos que estão ali salvos em nuvens, por exemplo, por interações em aplicativos, por mensagens que a gente troca diariamente, contendo imagem, som, contendo vídeos, e que quando nós não estivermos mais aqui, essas interações e essas marcas, de certa forma, permanecerão. Essa perspectiva, pessoal, tem se ampliado muito nos últimos anos. E aqui eu acho importante também a gente lembrar como esse avanço do digital aconteceu de uma maneira rápida nas últimas décadas. Então, se a gente volta um pouquinho, ali em 2010, a Primavera Árabe, lembram disso? Muitos de vocês talvez estavam ali na escola ainda, mas foi um movimento que a gente teve em vários países árabes que se organizou, os movimentos se organizaram pela internet, pelo Facebook. As pessoas se comunicavam por ali para organizar um ato civil a partir da internet. Na sequência, anos depois, a utilização das redes e a utilização de aplicativos foi crescendo exponencialmente. Em 2013, a gente tem o livro do professor Conrado falando do iFamily, a ideia de que justamente a família não mais está restrita a um ambiente físico unicamente, as relações familiares podem estar estabelecidas mesmo que à distância, com a utilização e com o auxílio das redes para manutenção desses vínculos. E aqui o meu exemplo de namoro que iniciou aí o Victor em Santa Catarina e eu em Igrejinha também está aí para, de certa forma, mostrar isso. Sem falar, claro, das famílias que ali já com casamento, união estável estabelecidos, estão em locais físicos diferentes, territórios diferentes.
Com a pandemia em 2020, o incremento disso foi ainda maior. Então, a gente passou a discutir a possibilidade de uma convivência entre pais e filhos de maneira virtual por conta de uma imposição sanitária naquele momento. E tudo isso se projeta até hoje. E aí, quando a gente pensa, pessoal, em herança digital, cabe justamente questionar em que medida essas interações acabam se transformando em marcas que podem ser passadas para as próximas gerações por meio de uma transmissão hereditária. E na linha do que a Carol já trabalhou anteriormente em relação às decisões judiciais que nós temos, infelizmente não existe ainda um posicionamento pacífico dos tribunais quanto a essa transmissibilidade e aos limites dessa transmissão. Eu vou também abordar com vocês, e aí eu peço já que se projete aqui a apresentação, para que a gente possa seguir na análise das decisões. Outras 3 decisões que demonstram como ainda não é pacífico esse entendimento. Mas o caminho digital também nos traz alguns percalços, muitas vezes, né? Então, isso aqui também acaba sendo um exemplo. Mas, pessoal, aqui, apesar da letra pequenininha, a gente tem uma decisão do TJ de Minas Gerais, que é recente, é desse ano. Faz o quê? 2 meses que a gente teve essa decisão, que se entendeu que os bens existenciais, os bens digitais existenciais, e aqui pensando justamente nessa proteção da esfera de intimidade, como a Carol já tratou anteriormente, não seriam transmissíveis aos herdeiros. Então, aqui, na mesma linha das decisões anteriores de proteção dessa intimidade, proteção desse caráter existencial, se entendeu pela impossibilidade de transmissão desse acervo fotográfico e correspondências guardadas na nuvem para os sucessores. Na sequência, a gente também tem uma outra decisão, e aqui é do TJ do Distrito Federal, que entendeu, por outro lado, pela possibilidade de acesso, franquear acesso à única sucessora às mídias sociais daquele que havia falecido. Então, demonstrando essa diferença de posicionamentos entre os tribunais e a inexistência também de um, entendimento pacífico a respeito do tema. E uma decisão um pouquinho mais antiga, de 2022, também do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na mesma linha da decisão mais recente do TJ de Minas, inviabilizando esse acesso, sob a ideia, então, de que seria um desrespeito à privacidade do sujeito essa transmissão aos seus sucessores. A discussão, pessoal, sobre a herança digital e sobre os reflexos da inteligência artificial no âmbito das relações, ela não preocupa apenas a legislação, pensando então nos projetos de lei que estão em andamento, projeto de reforma do Código Civil, não ocupa apenas a jurisprudência, apesar de a gente ter aí poucas decisões a respeito do tema, mas ela também está em um debate no âmbito doutrinário, no âmbito, de trabalho do dia a dia dos advogados, de certa forma. E aqui é interessante ressaltar para vocês a existência já de 2 enunciados do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, que tratam justamente sobre a possibilidade, em um primeiro momento, de herança digital integrar a sucessão do titular. Então, se reconhece que a herança digital, os bens digitais, possuem uma esfera passível de transmissão aos sucessores daquele que faleceu, ressalvadas as hipóteses envolvendo direitos personalíssimos, direitos de terceiros e disposições de última vontade em sentido contrário. Então, olha que interessante esse enunciado. Ele ressalva muito bem as ideias já trazidas pela Carolina anteriormente, no sentido de que, como regra, os bens são transmissíveis, porque é um bem. E sendo um bem, é passível de inventário, é passível de transmissão sucessória posteriormente. No entanto, não se trata de uma regra absoluta. Essa regra comporta exceções. E quais seriam essas exceções? Em primeiro lugar, direitos personalíssimos, dentre os quais a gente teria essa esfera de caráter existencial dos bens digitais. Segunda exceção, direitos de terceiros. Então, vamos lá. Pensem as comunicações privadas de vocês. Direct do Instagram. Pensem no direct do Instagram de vocês. Não preciso mais dizer muita coisa. Direct do Instagram. Pensem, além da esfera de vocês, o quanto essas comunicações não também se vinculam com a esfera de privacidade de terceiros que interagem com vocês. E aí é muito interessante a gente pensar, pessoal, que no momento em que eu me comunico com alguém, eu tô dando a essa pessoa
uma liberdade e franqueando um acesso a uma esfera da minha vida. Mas isso não significa que eu estou disposta a liberar esse acesso e esse contato também com os sucessores dessa pessoa. A esfera de liberdade que eu dou para um terceiro, para uma outra pessoa, não significa que isso abrange uma liberdade extensível aos seus sucessores. E aqui entra esse ponto do enunciado, que é justamente os direitos, são justamente esses direitos de terceiros. E além disso, manifestação de última vontade, disposição de última vontade em sentido contrário, como a gente vai ver na última parte da conversa, sobre os instrumentos que podem ser utilizados para tutelar esses direitos envolvendo a transmissão da herança digital. E, por fim, o enunciado 55, também do IBDFAN, trata sobre a exploração econômica da voz e imagem, retrato reproduzido em sistema de inteligência artificial, na linha do vídeo da Elis Regina, que foi, enfim, divulgado no ano passado, e que gerou vários debates a respeito dos limites da utilização da inteligência artificial. A partir dali, várias notícias surgiram sobre outros famosos, enfim, que teriam restringido ainda em vida a utilização da sua imagem, da sua voz, da sua persona, de certa forma, digital, em caso de falecimento. Salvo engano, a Madonna, por exemplo, foi uma das que publicamente trouxe o aspecto de que não estaria autorizada a utilização póstuma dessas suas características para eventuais comerciais e ações posteriores ao seu falecimento. Então, isso também fica de discussão nesse aspecto. E aí, o ponto que surge, pessoal, é, na prática, né, como é que se faz o inventário desses bens digitais? O que pode ser inventariado? Como fica essa transmissão efetivamente? E, além disso, qual o papel do inventariante? Como deve ser feita a avaliação desse patrimônio? Então, vamos lá. Se a gente pensa em uma transmissão do aspecto patrimonial desses bens digitais, um primeiro problema que, logicamente, vai surgir é como quantificar quanto vale um perfil em uma rede social. Uma coisa é saber quanto vale um criptoativo. Quanto vale o Bitcoin no momento do falecimento. Quanto vale, enfim, alguma outra moeda digital. Isso é uma coisa. Saber quanto vale o perfil do Instagram da boiadeira, por exemplo, no exemplo trazido pela Carol, ou quanto vale e quanto pode ser auferido a partir de um perfil no YouTube, por exemplo, que tem ali os vídeos e nos vídeos tem vários comerciais que, por meio dos comerciais, a pessoa que é titular daquela conta aufere rendimentos mensais. Isso é um outro problema. E traz à tona a importância de uma avaliação desse patrimônio. E essa avaliação não é feita unicamente pelo número de seguidores, porque vocês já devem ter visto o boom que a gente teve ali, principalmente na pandemia, de perfis comprando seguidores que não têm nenhum tipo de interação, por exemplo. Então, o número de seguidores não necessariamente significa que vai ter um engajamento naquela conta e que isso vai ser monetizado. Então, a importância de que, por meio de uma análise técnica efetiva, e a importância também de serviços que são prestados justamente com esse intuito de fazer uma avaliação, uma perícia de quanto vale aquele patrimônio, isso possa ser eventualmente contabilizado. Só que tem um problema adicional, pessoal. Uma coisa é a gente contabilizar isso, saber quanto vale. Mas e na prática? Será que o perfil pode ser transmitido? Quem é que vai gerenciar essa conta? Como é que vai ficar a administração disso? O que vai ser publicado? Esse é um outro problema, pessoal, que surge. E aqui eu trago alguns exemplos para a gente pensar um pouquinho. São exemplos sempre tristes porque envolvem o falecimento de alguém. E aqui eu trago exemplos de pessoas famosas para a gente poder problematizar isso e refletir a partir disso. E também tem um aspecto importante que é o falecimento de alguém traz consigo uma curiosidade. Eu aposto com todos vocês que depois que alguém faleceu, enfim, uma pessoa minimamente conhecida, vocês já deram aquela stalkeada para entrar no perfil, para dar uma olhada ali nas últimas postagens, para ver o que tinha acontecido ali por último na vida daquela pessoa. E é natural essa curiosidade. É uma curiosidade que está presente. E essa curiosidade faz com que, em caso de falecimento de uma pessoa famosa, o perfil que tinha um número de seguidores tenha um salto no número de seguidores de uma forma muito rápida. No caso do Gugu, por exemplo,
a gente teve o falecimento dele em 2019 e dados que foram coletados depois demonstraram um aumento de 55% no número de seguidores imediatamente após o falecimento dele. Então, ele passou de basicamente 1.900.000 seguidores para 2.900.000 rapidamente. A gente teve, assim, um incremento muito grande da quantidade de seguidores dele em um período muito curto. Ali nessa última... Aí depois, pelo visto, caíram, né? Os dados que tinha na manchete, na notícia, né? Que chegou o pico de seguidores, porque aí depois, como parou de postar, as pessoas já param de seguir, chegou a esses 2.900.000. E aí, qual é o problema, pessoal? A conta tá lá, com as postagens feitas por ele em vida. O que vai ser postado a partir dali? O que vai ser feito com esse perfil? No caso dele, por exemplo, a administração do perfil, né? A gente teve ali uma mudança, na verdade, do perfil dele para um acervo Gugu Liberato. Ou seja, a ideia é de manter as postagens originais dele e, além disso, alimentar o perfil com outras em homenagem à trajetória e à vida dele. Mas mantendo a ideia de não criar um conteúdo novo, divulgar outras coisas além de meras homenagens para ele. Isso, pessoal, não aconteceu da mesma forma no caso do falecimento da Marília Mendonça, que também foi um acidente super trágico. Teve ali uma circunstância imediatamente posterior, também muito difícil, envolvendo a própria divulgação de imagens decorrentes do acidente, que é um outro problema quando a gente pensa em um contexto de internet, divulgação, privacidade, assim, zelo à imagem daquela pessoa falecida. E no caso da Marília Mendonça, a postura da administração do perfil foi diferente. Aqui, pessoal, e essa aqui é uma postagem do dia 6 de agosto, se continua a alimentar a plataforma com questões comerciais. A gente tem aqui uma divulgação de vendas, teve divulgações anteriores de produtos que estavam aguardando, enfim, lançamento antes do falecimento da cantora. Isso também gera um debate sobre justamente essa administração e em que medida isso é facultado aos sucessores. Então, nesse caso, está sendo essa providência tomada pela administração. Até tem um comentário ali, quando eu pegava o perfil, eu vi que um seguidor dizia que não deveria se continuar a utilização do perfil dessa forma, com esse intuito comercial, né? Justamente nesse dilema entre parar com essa exploração econômica e manter apenas aquilo que já havia sido produzido pela cantora até o momento do seu falecimento. Outro exemplo que foi bem complexo foi o da cantora Gal Costa, que também faleceu imediatamente após. Teve uma série de postagens por, enfim, familiares que continuaram utilizando o perfil da cantora, mas atualmente ele está sendo gerenciado por uma produtora, na verdade, é uma agência que faz apenas postagens ali em memória, enfim, em homenagem à cantora. E ainda, por fim, a gente teve um outro exemplo, e aqui é do jogador de basquete Kobe Bryant, que também faleceu, salvo engano, foi ali 2017, 2018, 2019. 2019 foi um ano, pelo visto, com vários acontecimentos trágicos aí envolvendo pessoas famosas. Mas além da manutenção do perfil, também se utilizou o perfil para divulgação de livros posteriormente, no intuito comercial, de continuar utilizando aquela base de seguidores justamente para a geração de uma repercussão financeira. Isso tudo, pessoal, demonstra a dificuldade que a gente tem de um tratamento, assim, homogêneo em relação a esse patrimônio digital. Além da própria exploração dos perfis, a gente pode pensar nas conversas privadas que eram mantidas por esses titulares com terceiros, entrando naquela problemática da privacidade e da esfera ali de proteção dos direitos desses terceiros também. O problema envolvendo a partilha dos bens também está relacionado a como é feito o acesso a esse patrimônio. Então, vamos lá. Se uma agência possuía o acesso à conta da Marília Mendonça e, a partir desse acesso, seguiu realizando as postagens, é uma situação. Se é uma pessoa que ela própria
personalissimamente gerenciava essa conta, talvez ninguém tenha acesso a essa conta, e para que essa medida de continuar utilizando a plataforma digital seja possível, talvez uma medida judicial autorizando esse acesso a algum sucessor seja necessária. Então, é um outro problema. Outra situação que nós tivemos recentemente foram aqueles acidentes envolvendo pessoas que eram titulares, proprietárias de criptoativos e cujas chaves de acesso a essas moedas não tinham sido compartilhadas com ninguém, fazendo com que como esses recursos estavam dentro de toda a sistemática do blockchain, não era possível o acesso a isso, e se noticiou, enfim, a perda daquelas fortunas justamente pela falta de acesso, ou possibilidade de acesso de terceiros a esse patrimônio. Então, o acesso a esses bens também acaba sendo um dos problemas. E a avaliação, como eu referi anteriormente, para a gente quantificar efetivamente quanto esse patrimônio vale. Mas o que fica, pessoal, de alternativas diante disso? Já sabemos, então, que todos nós temos um patrimônio digital, inequivocamente, seja ele existencial, seja ele híbrido, patrimonial, todos nós temos. E todos nós temos à disposição a possibilidade de alguma forma planejar a transmissão desse patrimônio. Seja para dizer que ele não vai ser transmitido, seja para autorizar o acesso de terceiros a esses bens. E como isso pode ser feito? Uma primeira alternativa é por meio da utilização do testamento, que acaba sendo a alternativa mais tradicional para essa transmissão e para essa autorização. Só que também é levantada a possibilidade de utilização de uma ferramenta mais simples, menos burocrática, menos formal para isso, que seria o codicilo. O codicilo nada mais é do que um escrito particular, um documento particular, que não tem as mesmas formalidades de um testamento e que pode ser utilizado para algumas finalidades específicas, dentre as quais deixar ali alguma transmissão de pouca monta, né? Uma esmola de pouca monta, como o código relata, mas que nada mais é do que uma transmissão de uma parcela patrimonial menor para os sucessores. Esse codicilo também poderia ser utilizado para autorizar e para deixar registrado quais são as senhas de acesso a algum aplicativo, quais são as vontades do dono daquele patrimônio em termos de transmissão dele para os sucessores. Até se discute a possibilidade de utilização do codicilo digital para essa finalidade. Tem projeto de lei também tratando sobre o assunto. E, por fim, as próprias regras das plataformas, pessoal. Se vocês entrarem, quem ainda tem Facebook, vai ver a possibilidade de nomear um contrato herdeiro, de determinar a exclusão do perfil em caso de falecimento. E essas regras, como são vinculadas à Meta, também podem ser aplicadas para fins de Instagram. Além disso, contas do Google também. Contas do Google, muitos de vocês devem ter recebido um e-mail há um tempo atrás sobre o que desejavam fazer em caso de inatividade da conta por determinado tempo. Se vocês indicavam alguém para, enfim, poder receber os dados ali presentes, se vocês autorizavam a exclusão daqueles dados. Então, tudo isso já está presente na própria plataforma e também pode ser utilizado para fins de regulação. Na linha do que a Carol trouxe, eu acho muito importante que a gente pare para pensar sobre isso. Eu recentemente, enfim, perdi um amigo muito querido, muito querido, assim, num acidente muito trágico, enfim, ele era um dos meus melhores amigos. E eu costumo entrar no perfil dele porque eu morro de saudade. Tenho muita saudade dele e eu entro no perfil dele para ver. Eu tenho muita saudade. Eu ouço os áudios dele porque eu sinto saudade também. Então, assim, pensar em como essas plataformas também podem ser utilizadas, de certa forma, para apaziguar um pouquinho essa saudade, da mesma forma que um álbum de fotos pode ser. Porque as nossas fotos são digitais. E eu gostaria muito que, quando eu faltasse, aqueles que estiverem aí depois de mim possam matar a saudade de mim, se ela existir, por meio de fotos que nós compartilhamos, de momentos que nós compartilhamos juntos. Mas isso é uma esfera da minha vida. Tem outras esferas que eu não gostaria que as pessoas tivessem acesso. Justamente porque dizem respeito a questões muito privadas minhas e íntimas, que eu acredito que não devam ser compartilhadas justamente nessa ideia de proteção a terceiros também. Mas o convite aqui, pessoal, muito mais do que a respostas, é que a gente possa refletir sobre essas questões
E na medida do possível, todos nós, todos vocês, né, todos nós, efetivamente, possamos regular aquilo que está ao nosso alcance, exercer autonomia dentro do alcance possível. Esse meu amigo, tenho certeza que não pensou sobre isso, tanto é que o perfil dele está lá do jeito que está, possibilitando, né, que a gente ainda tenha esse acesso, mas está nas nossas mãos pensar sobre essas alternativas de transmissão, sejam apenas os bens existenciais, sejam daqueles que, eventualmente, cada um de nós possua, que são digitais e patrimoniais também. Então, fica o convite para essa reflexão. O debate a respeito da herança digital está cada vez mais presente. A gente tem aqui o exemplo da própria Cíntia Burilli, que traz, né, na dissertação de mestrado dela, que se transformou no livro, que é recomendável a todos vocês, ali diretrizes muito importantes sobre herança digital. Além disso, eu recomendo para vocês os trabalhos da professora Lívia Leal, que também são muito interessantes. Ela é lá do Rio de Janeiro, a professora Lívia, em conjunto com a professora Ana Carolina Brochado Teixeira. Tem um livro que compila vários artigos sobre o tema da herança digital também, vários aspectos. Então, ficam essas duas indicações desde logo para vocês, porque esse tema, sem dúvida, ainda vai repercutir muito e a gente vai ter muito o que discutir. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço, Luana, pelo convite aqui em teu nome, estendo isso a todo o centro acadêmico e, enfim, te passo a palavra. Muito obrigada.